mundo nanosférico, aqui é a Nayara e hoje a gente vai continuar a leitura do livro O Fator Maia, só que hoje em um formato um pouquinho diferente, nesse formato assim, de eu lendo dessa forma. Então, vamos iniciar em 3, 2, a história e o sistema solar, a visão galáctica. A matriz Maia, o Tzolk'in, ou módulo harmônico, traz em si o código harmônico galáctico e instrui todos os sistemas com uma ressonância reguladora universal chamada corpo de luz. Assim como cada organismo e cada espécie como um todo possui um corpo de luz, também o planeta, enquanto organismo consciente, é caracterizado por um corpo de luz em evolução. O corpo de luz planetário, da mesma forma que é o individual e o coletivo, é a estrutura ressonante articulada que regula e possibilita a realização do destino evolutivo. É importante ter em mente que o corpo de luz planetário implantado no programa de memória do planeta só pode ser ativado por um esforço consciente de cooperação. Como veremos, a chave para a articulação consciente do corpo de luz do planeta está na ciência conhecida genericamente como geomancia, a acupuntura da Terra. Por ser o banco radiante de informações do programa planetário, pode-se imaginar o código galáctico de 260 unidades como primordialmente impresso no éter eletromagnético do invólucro planetário externo, que é dos 2 cinturões de radiação que cingem a Terra, aquele que ocupa a posição superior. Digo primordialmente porque o núcleo galáctico, Hunabku, como uma poderosa estação de rádio, gera continuamente o código de luz radiante. O fluxo de informação entre um planeta como a Terra e o núcleo galáctico é mantido e mediado pela atividade solar, conhecido como manchas solares binárias. Tanto o Sol quanto o planeta operam com o mesmo banco de informação galáctica. Toda vez que um corpo estelar como o nosso Sol inicia o seu curso evolutivo, nele é impresso o código galáctico de 260 unidades. Uma vez que um planeta atinge uma condição de ativação ressonante, o fluxo de informação galáctica, mediado pelas manchas solares, imprime no invólucro eletromagnético externo o programa básico de memória planetária. Assim que esse programa estiver impresso e em funcionamento, a informação genética também será impressa no campo planetário. Em nosso planeta, a impressão genética é função do cinturão de radiação inferior, que então pode ser visto como impregnado pelo programa de luz do cinturão de radiação superior. Os 2 cinturões de radiação são como teares vibratórios tecendo ressonância em vez de pano. A ressonância comum das impressões genéticas e galácticas cria o programa global da memória planetária chamado Banco Psi. Atuando no interior da membrana interativa dos cinturões de radiação, o Banco Psi gera aquilo que Rupert Sheldrake chama de campos morfogenéticos, ou subcampos ressonantes saturados de memória, cujo funcionamento é responsável pela continuidade das várias formas de vida orgânica. O que estamos escrevendo aqui é a estrutura inteligente do planeta, considerado como um organismo vivo. Assim, acrescentamos a hipótese Gaia de James Lovelock, a ideia de que a Terra é, sem dúvida, uma entidade consciente em evolução. Praticamente
todos os povos pré-históricos, ou seja, pré-tecnológicos, estão e estavam conscientes desse fato. Durante boa parte da história, a crença de que a Terra é sagrada tem sido sustentada por povos de todos os lugares. Me desculpa, eu me perdi aqui. Onde que eu tava? Enquanto podemos dizer que o caráter sagrado da Terra como organismo vivo tem sido admitido já há muito tempo, trata-se de uma outra questão. Se todas as pessoas que sustentavam essa crença compartilhavam o seu conhecimento coletivamente, ou tinham uma visão global da Terra tal como a possuímos hoje, graças à nossa desajeitada, porém unificadora tecnologia espacial. Deixando de lado os argumentos que afirmam ter havido uma ciência comum partilhada entre os construtores de Stonehenge, da Grande Pirâmide e da Pirâmide de Teotihuacan, declaremos ao menos que, por obra de comum ressonância, havia algo comum, um conhecimento universal. Com essa perspectiva, vamos apresentar o harmônico Maia na forma do grande ciclo, o feixe de radiação sincronizante. Voltemos uns 5.000 anos no tempo para descrever uma situação dual. Por um lado, é a situação da Terra, por outro, dos navegantes galácticos chamados Maias. Primeiro, vamos discutir a Terra. Depois da última era glacial, há mais de 12.000 anos atrás, um novo ciclo de vida, uma nova era solar, começou no planeta. Aqui e ali, encontramos vestígios de um ciclo anterior. Parece ser o caso, em especial, da América do Sul. Esses postos avançados de ciclos antigos permanecem ocultos, discretos, atentos, porém não envolvidos no novo ciclo. Há 6.000 anos, experiências agrícolas começaram a produzir resultados. Desculpe, é porque esse formato é novo e aí eu olho pra câmera, eu olho pro livro e quando eu olho pro livro eu já não sei mais onde que eu tô. Há 6.000 anos, experiências agrícolas começaram a produzir resultados nos vales ribeirinhos da Índia, Oriente Médio e Norte da África. Reminiscências confusas de ciclos anteriores, outros tempos, outros planos de existência mesclam-se com a adoração ao Sol. Firmam-se pensamentos e sentimentos amadurecidos, e está prestes a começar um outro ciclo de civilização. Ao mesmo tempo, entre os maias, nada do que ocorre no planeta Terra passa desapercebido. A notícia circula. Outro planeta prepara a ativação do seu corpo de luz, através do esforço coletivo da comunidade de inteligência galáctica. O feixe do esforço coletivo da comunidade de inteligência galáctica. O feixe de radiação galáctica sincronizante é focalizado no Sol e em seu sistema planetário, com especial atenção para a terceira órbita planetária, a da Terra. No momento exato, por meio de uma concentração mental coletiva, de que nunca se ouviu falar por aqui, o feixe de 5.200 tum de diâmetro é ativado e começa o grande ciclo. Esse livro, assim como todos os outros, ele é repleto de imagens. Então eu vou mostrar a imagem que está aqui nessa página, que está falando sobre a passagem do planeta Terra pelo feixe de radiação do 13º Bactum.
Espero que esteja focando. Os estudiosos tergiversam sobre a data. Olá, gente. Vocês nem acreditam. Eu gravei tantão de tempo. Quando eu percebi, não tava gravando nada. Por quê? Porque meu espaço no telefone falou, não, querida, peraí, tu não vai gravar, não. E agora, então, eu coloquei aqui na nossa queridíssima câmera frontal pra poder continuar gravando, né? E eu vi lá mais ou menos onde que eu parei, e foi quando eu tava mostrando as imagens. Pra mim aqui tá saindo não espelhado, mas depois eu vou espelhar o vídeo pra sair aqui normalmente. O que tá escrito, né? Qualquer coisa, pausa o vídeo pra você ver a imagem certinho. Então tá bom? Então tá bom. Então vamos lá. Continuando. Nossa leitura do livro O Fator Maia. Lê de novo. Jesus. Tomar até um gole d'água. Porque... Jesus amado. Desculpa, eu não queria mostrar. Depois de ter pegado o copo bonitinho. Mas eu preciso de muita água. E essa garrafa aqui é tudo que eu preciso. É a minha garrafa, então não posso beber no bico, né? Ok. Gravar nesse formato é um pouco diferente pra mim, então tenham paciência, por favor. Ok? Bora lá. Eu tô conhecendo meu lado mais louco. Enfim. Bom. Os estudiosos tergiversam sobre a data exata em que começou o grande ciclo maia. Uns dizem 13 de agosto, outros 11 de agosto e ainda outros 6 de agosto de 3113 antes de Cristo. E é claro que a data de 6 de agosto é interessante, porque era nessa data que os chineses comemoravam o ponto médio entre o solstício de verão e o equinócio de outono. Desculpa. Em todo caso, foi há quase 5.100 anos atrás que o planeta penetrou o feixe de radiação galáctica sincronizante. Faltam apenas 26 anos do momento em que escrevi esse texto para que ele o atravesse por completo. Se não me engano, esse livro de 87, 95, acho que é de 87. Mas o que é radiação? Como descrevê-la? O que ela sincroniza e como? Em termos maias, o feixe, o grande ciclo, mede 5.200 tum de diâmetro. Em termos de Kim, ou dias, um tum abrange 360 Kins ou dias. Kins é dias, dias são Kins. Ou um ano solar impreciso, menos 5 dias. O ano solar real tem 365,2 dias, logo 5.200 tum é igual a 5.125 anos. Anos solares imprecisos, ou 1.872.000 dias. Como já enfatizamos, a preocupação dos maias era calibrar uma equivalência entre a indicação no calendário do trânsito solar da Terra e o harmônico galáctico real. O ciclo de 5.200 tum representa um fractal das chaves de 52 unidades do tear dos maias. Sintetizando o harmônico galáctico como um fractal, o ciclo de 5.200 tum pode ser dividido em 260 unidades de 20 tum, chamadas de K-tum, e 13 unidades de 400 tum, chamadas de Bak-tum. Enquanto o número harmônico-chave de um tum é 360 Kins e do K-tum é de 7.200 Kins, do Bak-tum é 144.000 Kin.
É muito importante ter em mente que os números maias são multidimensionais. Os números são mágicos. Os números é a linguagem que antecede a escrita das palavras. Então, é magia pura. Sua tradução em dias ou anos não significa que deixam de ser operacionais para outros fatores ou valores do ciclo histórico como um padrão. Deixam de ser operacionais para outros fatores ou valores. O ciclo histórico como um padrão de onda harmônico cujo diâmetro é de 5.200 tum não passa de uma fatia de um holograma galáctico multidimensional. Também observamos que ao se apresentar um diagrama esquemático do grande ciclo como uma série de 13 Bactum, cada um é dividido em 20 Catum, criando assim uma rede de 260 unidades. Esse diagrama, portanto, é indistinguível da rede que representa o calendário sagrado de 260 dias ou Tzolk'in. Hoje em dia, após vários anos do José digerir esse conteúdo aqui, porque esse livro é um dos primeiros livros que ele publicou falando, né, sobre os mais, tudo assim mais aprofundado. A maneira correta de se referir ao Tzolk'in não é chamando ele de calendário, porque calendário é outra coisa. O Tzolk'in é o módulo harmônico do encantamento do sonho. Mas eu vou aqui ler, sendo fiel às palavras do nosso queridíssimo, né, como ele escreveu aqui nesse livro divino. Ai, eu olho pra câmera e daí eu olho pra aqui e me perco de onde que eu tava lendo, então peraí, rapidão, tá? Paciência comigo. Em outras palavras, o Tzolk'in e o grande ciclo são fractais um do outro, mas por outro lado, sendo ambos fractais do harmônico galáctico de 260 unidades, de que outra forma poderia ser? Assim, no esquema, o módulo harmônico maia, como o grande ciclo, as colunas verticais começando do lado esquerdo, representam a sequência de 13 Bactum, contando de cima para baixo. A partir da esquerda, cada coluna possui 20 unidades informacionais. Está descrevendo isso tudo. Cada uma representando um ciclo Catum. Uma vez que a contagem de unidades informacionais de 1 a 13 também é feita, em sequência, continua do canto superior esquerdo para baixo uma outra divisão de ciclos, que pode ser representada com 20 ciclos de 13 Catum, cada um deles sendo representado por um número de sequências de 1 a 13. Assim, há 13 Bactum de 20 unidades e 20 subciclos de 13 Catum. Os maias chamavam essa sobreposição de subciclos de ciclos Ahau. Resumindo então, o grande ciclo consiste em 1.872.015, 5.200 tum de 360 quins, pouco menos de um ano por tum. 260 Catum de 7.200 quins, pouco menos de 20 anos por Catum. 20 ciclos Ahau de 13 Catum, ou 93.600 dias, que é 260 tum, ou aproximadamente 256 anos por ciclo Ahau. 13 Bactum de 144.015 dias, é 400 tum, ou pouco mais de 394 anos por Bactum. Calma, respira, fica aqui comigo, entendeu? Isso tudo parece ser meio confuso, mas é pura magia viva. É sério. Ah, tem uma fotinha aqui do Tzolk'in que eu gosto bastante. Tem um módulo harmônico aqui do Tzolk'in, aqui tem os nomes dos selos em maia e os seus planetas correspondentes. A unidade chave é o ciclo Bactum. Lembrando que o tum é um ano solar impreciso, vendo 5 dias. Então a fórmula 400 tum é igual a 20 Catum, que é igual a 1 Bactum. Arredondando dá pouco mais de 394 anos solares imprecisos. Em outras palavras, subdividindo em 13 ciclos Bactum,
O grande ciclo ou feixe de radiação galáctica sincronizante repete a sequência numérica galáctica-chave de 1 a 13, com essa série de 13 Bactum representados pelas 13 colunas verticais no módulo harmônico Maia. Podemos começar a construir o calendário do grande ciclo, sobrepondo ao período que vai de 3113 a.C. até 2012 d.C. Primeiramente, listemos aqui, ele vai listar aqui os 13 ciclos de Bactum. Em sequência, note-se que o primeiro ciclo é Bactum 0 e o segundo Bactum 1 e etc. E, portanto, conta-se um ciclo só quando se tem uma volta completa. Ao se completar cada um dos ciclos Bactum, conforme representados no módulo, deve-se atentar às unidades do tear dos maias, que ocorrem em cada ciclo. Essa unidade, em número de 52, representa um período de atividade galáctica mais intensa. Os nomes dados aos 13 ciclos de Bactum referem-se aos eventos e qualidades que os distinguem. Então, aqui ele vai dar exemplos do que aconteceu naquele momento do tempo. Só um comentário aqui. Eu gosto muito dessa palavra, tear dos maias, porque eles não tecem tecido, eles tecem no tempo. Olha que coisa mais louca, cara. Primeiro Bactum 0. O Bactum da semeadura estelar. A Terra penetra o feixe de radiação galáctica sincronizante. Disseminação dos transmissores estelares na Liga Galáctica entre os povos do planeta. Consolidação do Alto e Baixo Egito. A expansão da Suméria. A construção de Stonehenge. Depois vem o segundo Bactum 1. O Bactum da Pirâmide, que é a construção da ativação da Grande Pirâmide de Gizé no Egito, marca também o estabelecimento do corpo de luz do planeta, dispersão das civilizações dos sumérios, acadianos e do desenvolvimento do bronze, começo de Harappa, civilização do Hindu, início da vida sedentária agrícola da China, da Mesoamérica e dos Andes. Bactum 3, terceiro Bactum da roda. Eu tô falando certo? Peraí que eu tô meio confusa, né? Terceiro Bactum não, Bactum 2. Mas iniciando 0, primeiro Bactum, entendeu? Então, mas aqui é o terceiro Bactum, mas o Bactum 2, tá? Bactum 2. Eu falo só assim que fica um pouco menos confuso. Bactum 2. Mas lembrando que começa no Bactum 0, não Bactum 1, tá? Bactum 2. Bactum da roda. Utilização plena da roda. Início da tecnologia de transporte e do pensamento cíclico. Leis escritas em metalurgia na Mesopotâmia. O primeiro império da Babilônia, o uso do carro da guerra, uso do carro de guerra, imperialismo territorial, era dos imperadores lendários da China. Deixa eu ler muito devagar que eu tô assim meio correndo. Estabelecimento da civilização minoica em Creta. Bactum 3. Bactum da Montanha Sagrada. Médio e Novo Império no Egito. Nova demarcação do centro para a Montanha Sagrada do Ocidente, no Vale dos Reis. Marca a decisão dos egípcios de se perpetuar o governo dinástico e consolidar o padrão de territorialismo defensivo como norma para a vida civilizada. Hordas de invasores, hititas, árias, destruição das civilizações hindu e minoicas. É o nome mais louco, né? O nome doido. Bactum 4. Bactum da Casa de Shang. Estabelecimento da dinastia Shang na China. Formulação da doutrina do Yin Yang, da metalurgia em bronze e padrões avançados da civilização chinesa. Primórdios da civilização védica da Índia. Surgimento da civilização de Chavin, dos Andes e dos Olmecas, da Mesoamérica. Akhenaton, no Egito, Abraão e Moisés, em Israel, consolidação dos hititas na Mesopotâmia. Então, aqui, essa parte do livro, ele vai descrever tudo que foi coisa que aconteceu aqui, assim, tudo não, né? Os pontos mais historicamente importantes, porque tudo que acontece no nosso planeta é
importante, mas assim, ele descreveu uma porrada de exemplo aqui, tá bom? Então segura aí que nós vamos aprofundar em todos. Aprofundar não, vou ler todos, né? Bactum 5. Bactum do selo imperial. Impérios assírios e babilônicos, armas de ferro e máquinas de guerra, ascensão dos gregos micênicos no Mediterrâneo, saque de Troia, a dinastia Shou na China, o surgimento, olha que legal, o surgimento do nosso queridíssimo Xing, expansão da cultura olmeca por toda a Mesoamérica, o cavalo é usado para guerra, o governo imperial militarista e a sucessão dinástica são estabelecidos como norma de vida civilizada no planeta. O Bactum 6. Bactum dos preceitos da mente. Período da primeira leva de maias galácticos na Mesoamérica. Império Persa. Surgimento do pensamento filosófico individualista, suplantando as formas coletivas anteriores. Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles na Grécia. As 6 escolas do pensamento védico, Mahavira e Buda na Índia, Lao Tse, Confúcio, Chuang Tse na China, acho que se pronuncia Tse, se eu não me perdoa. Construção do Monte Alban no México, primórdios do sistema do calendário maia. Bactum 7, Bactum do Ungido. Civilização helênica, Alexandre o Grande, ascensão de Roma, começo do Império Romano, celtas na Europa, avanços na tecnologia de ferro, união dos estados beligerantes da China por Xin Huangdi, primórdios da dinastia Han, da Grande Muralha da China. O budismo se expande na Índia para a Ásia Central, da Índia para a Ásia Central como religião cosmopolita. Jesus Cristo, religiões gnósticas do Oriente Médio, difusão dos Olmecas e fundação de Teotihuacan. Bactum 8. Bactum dos Senhores do Vermelho e Negro. Término da construção da pirâmide de Teotihuacan. Consolidação da cultura mesoamericana. Os Senhores de Vermelho e Negro. Os primeiros ensinamentos de Quetzalcoatl, Moksha, Nazca e Tiwanaku. Nos Andes, Ilha de Páscoa, surgimento dos reinos da África Ocidental, expansão e colapso do Império Romano, ascensão do cristianismo, colapso da dinastia Han, expansão do budismo na China e Sudeste Asiático. Bactum 9, Bactum dos Maias. Segunda visitação galáctica dos Maias. Bacalvotã de Palenque. E o florescimento do sistema cultural maia. Maomé e a ascensão do Islã. Europa Ocidental cristã romana e Europa Oriental cristã bizantina ortodoxa. Ascensão do hinduísmo na Índia. Expansão do budismo no Tibete. Coreia, Japão. Dinastia Tang na China. Ascensão dos reinos do Sudeste Asiático. Indonésia. Borobudur, Java. Predomínio de Tiwanaku nos Andes. Civilização polinésia, Oceania, primórdios da civilização nigeriana. Bactum 10. Bactum das Guerras Santas. Que nome esquisito, né? Guerra Santa. Guerra Santa. Colapso dos maias clássicos. E da civilização do México Central. Quetzalcoatl. Ascensão dos toltecas, civilização Chan e Timur. Eu acho as palavras da China tão fofas. Nos Andes, ascensão dos Ifes, na Nigéria, florescimento e expansão do Islã e confronto com a civilização cristã. As cruzadas, ascensão da civilização tibetana, dinastia Sung na China, imprensa, pólvora, dinastia Khmer no Sudeste Asiático, o grande Zimbabwe da África Oriental. Bactum 11, o Bactum da semente oculta. Expansão do Islã até a Índia, Ásia Central e do Sudeste da África Ocidental.
isolamento do Tibete, ascensão dos turcos mongóis, a conquista da China, isolamento do Japão, ascensão de Zimbábue, acho que é assim que pronuncia, perdão, África Oriental, e Benin, África Ocidental, o apogeu da civilização cristã, Europa Ocidental e a ascensão da civilização russa-ortodoxa. Europa Oriental, a reforma e a cisão negra de cristã, expansão e triunfo da civilização europeia na conquista dos impérios Inca e Azteca. Começo da colonização europeia, declínio da concepção de um mundo sagrado na semente oculta. Puta que pariu, é uma aula de história, queridos. Uma aula de história. Bactun 12. Eu tenho, assim, uma aspiração muito enorme, professora. Bactun 12. Bactun da transformação da matéria. Esse querido aqui já vai de 1618 até 2012. Ascensão e triunfo do materialismo científico, a conquista do mundo pelos europeus, a Revolução Industrial, as revoluções democráticas da América e da Europa, o colonialismo na África, América Latina e Ásia, industrialização do Japão, Karl Marx e a ascensão do comunismo, revoluções comunistas da Rússia e China, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica e a era nuclear. Ou seja, uma merda, né? Ascensão das potências do terceiro mundo, do Islã, México e Índia, terrorismo global e o colapso da civilização tecnológica, purificação da Terra e a era final da regeneração global, era da informação e tecnologia solar do cristal, sincronização galáctica. Graças a Deus. O que testemunhamos agora nessa análise resumida das características bem comum da principal atividade dos 13 ciclos do Bactun é uma aceleração e uma expansão de energia, culminando numa grande onda que atinge o clímax no 13º ciclo, o Bactun 12, o Bactun da transformação da matéria. O nome do último Bactun, assim como... Ai, nossa, eu gosto muito dessa imagem. Linda, peraí que eu já vou mostrar pra vocês. Deixa eu só acabar de ler aqui. Ou eu leio aqui. Ou eu mostro primeiro. Ou eu vou mostrar primeiro. Peraí, então. Só não sei se vai dar pra ver direito. Ah, não vai dar pra ler os detalhes, né? Bom, vocês têm que comprar esse livro. Pelo amor de Deus, eu tô lendo aqui pra ajudar vocês que não têm o livro. Porque eu sei que muitas pessoas, assim como eu, porque eu amo escutar coisas. Eu ponho meu fone de ouvido e eu vou fazendo minhas coisas assim, ó. Que é uma beleza, entendeu? Eu amo escutar as pessoas falando, vídeo de tarô, audiobooks, eu mesma. Mas tem uma coisinha dessa aqui, um material desse em mãos, pra você poder ver esse negócio desse aqui, ó. Tem preço não, entendeu? É muita informação. Aqui tá falando mais ou menos tudo isso que eu falei, só que bonitinho, assim, ó. Desenhadinho, separadinho, coisinha linda, entendeu? Coisinha linda, Nosso José é o bicho pegando fogo. Então, aqui, deixa eu terminar de... O nome do último Bactun, assim como o do primeiro, Bactun da semeadura estelar, nos fornece as pistas. O que parece como um processo histórico, o grande ciclo, é na verdade um processo planetário, um estágio da evolução consciente da Terra, a utilização do seu corpo de luz, porque assim como nós estamos aqui evoluindo, nosso amado planeta também está. Nesse empenho que abrange todo o planeta, os seres humanos são os instrumentos atmosféricos sensíveis utilizados galacticamente em um processo cujo objetivo é a transformação do campo material planetário. A meta da transformação é elevar esse campo a um nível de frequência ressonante mais alto e mais harmônico. É assim que se constrói o corpo de luz, o invólucro etérico conscientemente articulado do planeta. De certa forma, é o que se quer dizer com referência ao grande ciclo, como o diâmetro de 5.125 anos de um feixe de radiação galáctica sincronizante. Então, cada um desses períodos, que estão pegando, que durou 5.125 anos, certo?
Para que se possa entender o significado da história como a construção galacticamente sincronizada do corpo de luz do planeta, é necessário compreender o papel do nosso mundo em relação a um organismo maior, do qual ele é um membro participante, o Sistema Solar. Este consiste em uma estrela central, Sol, e uma família de pelo menos 10 planetas. O Sistema Solar é um organismo autossuficiente, cujo invólucro sutil ou campo mórfico chama-se de heliocosmos. A cada 11,3 anos pulsa para fora e depois por outros 11,3 anos pulsa para dentro. Esses ciclos de inspiração e expiração são denominados heliopausa, cujo invólucro sutil ou campo mórfico chama... Opa, perdão, eu comecei a ler de novo, que é o mesmo parágrafo. E falando pra câmera. Mas é um formato novo, se vocês gostarem eu continuo assim, porque na verdade eu gostei. Eu tô até gostando, assim. Legal também. Vou fazer, um dia fazer um ao vivo, né, quem sabe. Mas então, vamos focar aqui, não vamos perder o raciocínio, porque senão se deixar eu falo mais que eu toco. Heliopausa, cujo movimento total ocorre num período de aproximadamente 23 anos, enquanto 16 ciclos de 260 dias é igual a 11,3 anos. 11,3 anos de 23 anos equivalem a cerca de 260 anos. O registro da inspiração e expiração solar para heliopausa corresponde precisamente à atividade dos movimentos binários das manchas solares. Nessa atividade, duas manchas, uma negativa e a outra positiva, pulsam para dentro de posições 30 graus ao norte e ao sul, na direção do equador solar. A cada 11,3 anos, aproximadamente, as duas manchas encontram-se no equador, revertem a polaridade e reiniciam o processo, alinhado com a heliopausa. Todo o movimento das manchas solares ocorre num período de pouco menos de 23 anos. Em outras palavras, o campo mórfico do Sol possui um padrão de respiração cuja duração é de uns 23 anos. É evidente que as manchas solares que causam grandes distúrbios para as ondas de rádio na Terra e para o campo bioeletromagnético, em geral, estão relacionadas com o processo de respiração solar. Se pudermos enxergar o Sistema Solar como um organismo colossal cujo corpo, o heliocosmo, abarca as órbitas dos planetas, qual que é o papel desses dentro do corpo solar? E como que a respiração solar os afeta? Ao considerarmos essas questões, devemos também levar em conta uma outra variável importante. Se a Terra é um organismo vivo em evolução consciente, o que dizer do Sol, ao redor do qual ele orbita? Uma breve reflexão nos leva à inevitável opinião de que o Sol também possui uma inteligência ampla e praticamente incompreensível para nós, né? Não obstante, nossos antepassados das antigas civilizações do Egito e do México, do Peru e da Mesopotâmia conheciam algo sobre isso. E esse conhecimento fundamenta a assim chamada adoração ao Sol. Além disso, a atividade da heliopausa e das manchas solares binárias nos dá alguma indicação sobre a natureza do processo energético da inteligência solar, com o que foi acumulado da ciência antiga e moderna. Podemos fazer a seguinte descrição do organismo solar inteligente. Coordenado por uma estrela central que continuamente monitora a informação galáctica através das pulsações cíclicas de receptores e de transmissores binários, o corpo solar é articulado como uma série de ondas sutis que correspondem às órbitas dos 10 planetas, conforme intui Kepler. As órbitas planetárias possuem uma relação harmônica entre si, assim como o cinturão de asteroides foi descoberto orbitando entre Marte e Júpiter, Urano, além de Saturno, e Netuno e Plutão, e além de Urano. O que é importante nessa descrição do campo solar é o padrão de onda harmônico
criado pelas órbitas planetárias em seu movimento ao redor do Sol. E quanto aos planetas em si mesmos? Se o Sol é a inteligência coordenadora central no campo solar, os planetas correspondem a giroscópios harmônicos cujo propósito é manter a frequência ressonante representada pela órbita que ele executa. De fato, essa é justamente a descrição da Terra, por exemplo, girando em volta do seu próprio eixo. No livro Acesso ao Teu Ser Multidimensional, nos primeiros capítulos, lá tem muita informação sobre o nosso setor, nosso sistema solar, sobre velatropa e tudo mais. Então, se você não sabe ainda sobre o que é isso, vai lá na playlist do canal chamada Acesso ao Teu Ser Multidimensional e vai estar lá nos primeiros capítulos explicando uma porrada de coisas sobre isso aqui. Porque o Acesso ao Teu Ser Multidimensional foi um compilado de fácil acesso que a Stephanie Salt fez pra... Como se diz quando você pega, tipo um resumo das crônicas da história cósmica. E aí, já é um livro mais avançado, né? Muitos anos depois que ele escreveu esse livro aqui, então ele tem mais... Ele digeriu mais as informações e passa aqui pra nós, né? Graças a Deus. Nossa Senhora me fez muito pra evolução do planeta. Santo Deus. Trem bom demais. Onde que eu tava? Se o Sol é a inteligência coordenadora central no campo solar, os planetas correspondem a giroscópios harmônicos, cujo propósito é manter a frequência ressonante representada pela órbita que ele executa. De fato, é justamente a descrição da Terra. Por exemplo, girando em volta do seu próprio eixo. Embora o heliocosmo, o corpo solar total, seja um sistema autorregulador, ele é, ao mesmo tempo, um subsistema dentro do campo galáctico maior. Logo, a sua inspiração consiste em forças cósmicas, frequências galácticas, monitoradas ou diretamente do núcleo galáctico ou via outros sistemas estelares inteligentes. A exalação, por sua vez, representa fluxos transmutados de energia, informação retornando para o núcleo galáctico runábico. Os planetas giroscópios harmônicos orbitais auxiliam na mediação desse fluxo para o do núcleo galáctico. A inspiração corresponde a um fluxo de movimento solar, a exalação a um fluxo galáctico lunar. Como veremos, há uma correlação entre a inspiração e expiração solar, os 10 giroscópios planetas e os 20 signos sagrados. No processo evolutivo do Sol, que abrange também a nossa própria evolução planetária, digamos que o objetivo é chegar a uma coordenação inteligente. Dos vários planetas com o núcleo solar central e deste com o núcleo galáctico, o que indica estar o corpo solar atingindo novos níveis de integração consciente. O que indica estar... Peraí, a tradução ficou um pouco confusa. O que indica o corpo solar atingindo novos níveis de integração consciente são as frequências progressivamente harmônicas das órbitas planetárias, em ressonância com a crescente frequência harmônica do Sol. Admitimos que na evolução de uma estrela há um tal nível de coordenação consciente e inteligente alcance um estágio em que se solicite e receba a cooperação de outros sistemas estelares mais evoluídos, na forma de uma radiação sincronizante de frequência. Frequência ressonante. Eu tô transitando, só um outro comentário aqui. Eu tô transitando no Kim mão ressonante. Eu sou mão, né? Eu sou Kim 87, mão solar azul. E desde meu último aniversário tô transitando no Kim 7, né? Kim ressonante. Daqui uns dias eu faço aniversário de novo, vou estar transitando no humano galáctico. Mas sim, gosto muito desse trem de ressonante.
frequência ressonante focalizada nos giroscópios harmônicos em órbita, isto é, os próprios planetas. A focalização dessa radiação estaria naturalmente sintonizada com o harmônico galáctico e representaria um fractal mínimo do fluxo galáctico do período total. Como já vimos, esse harmônico galáctico possui um diâmetro de 5.200 tum, ou 260 ktum, e contém e abrange todas as relações matemáticas que governam as propriedades radiantes e genéticas da vida universal, por razões que se tornaram mais evidentes à medida que se amplia a concepção de inteligência solar. A focalização dessa radiação, que corresponde ao tempo terrestre de 3.113 a 2012, tem sido de particular importância para a transformação da inteligência do planeta. Diremos, por enquanto, que, durante essa radiação sincronizada de 5.200 tum, os harmônicos ressonantes do terceiro giroscópio orbital, a Terra, têm sido considerados fundamentais para o estabelecimento de um estado de coordenação inteligente, permitindo assim ao Sistema Solar o ingresso na comunidade de inteligência galáctica. Dentro do contexto dos campos morfogenéticos, o grande ciclo de 5.200 tum pode ser visualizado como um campo galacticamente ativado de ressonância intencional, dividido em 3 subcampos cíclicos, como um campo de ressonância global. O objetivo da O objetivo do grande ciclo é facilitar a impulsão do planeta Terra, a criação e percepção do corpo de luz planetário, através da instrumentação humana, resultando na transformação da matéria e na criação simultânea de uma coordenação da inteligência que transcenda a espécie, atingindo uma genuína consciência planetária. A realização dessa inteligência representa pelo selo MAN, que é a águia. É o pré-requisito para atingir uma ressonância consciente com a inteligência solar central representada pelo signo. Aqui ele fala signo, mas é selo solar, tá? Pelo selo Ahau, pelo Sol. Para tornar toda essa informação mais significativa, retornaremos ao ciclo de 13 Bactum, como sendo os harmônicos de onda da história. Imaginemos esses ciclos como se fosse uma paisagem de ressonância mórfica, dividida em 7 montanhas e 6 vales, sendo que cada um desses vales e montanhas, como campos discretos de ressonância mórfica em si mesmos, desenvolvem-se como uma formação de onda única e agregativa, até atingir um clímax no final do 13º ciclo. O objetivo desse clímax da matéria, no Bactum da transformação da matéria, isso é, no 13º ciclo, é induzir um aumento da frequência harmônica. E esse aumento da ressonância harmônica, influenciada por uma extraordinária unificação da consciência humana, logo irá contribuir para impulsionar o corpo solar no seio da comunidade da inteligência galáctica. Ao considerarmos os 13 ciclos Bactum do feixe de radiação sincronizante como 13 subcampos mórficos, nossa atenção volta-se para o fim e o começo dos próprios ciclos. Os pontos de transição entre os subciclos são críticos para o entendimento do campo morfogenético, pois enquanto o campo retém a memória de uma espécie, é nos momentos de transição cíclica que se introduzem as alterações na programação. Eu vou ler de novo aqui, ó. Pois enquanto o campo retém a memória de uma espécie, é nos momentos de transição cíclica que se introduzem alterações na programação. Pausa para uma imagem aqui. Aqui tá falando sobre a inspiração solar e a expiração galáctica, que nós explicamos, nossa, sei lá, nós tá juntinho aqui, né? Que você ouviu aqui agora. Eu vou mostrar aqui a imagem. Ok.
óbvio que quanto menor o ciclo, mais sutil é a mudança, e quanto maior, mais intensa. No organismo humano, essas mudanças são experimentadas como alterações na predominância de padrões arquétipos específicos. Assim, cada ciclo Bactum possui uma ressonância mórfica particular, representada por um arquétipo específico ou por um grupo de símbolos arquétipos. Nesse aspecto... Não, peraí, deixa eu beber uma aguinha. Dá uma pausinha e beber uma aguinha, peraí. Eu bebi uma aguinha, né? Tá quase 50 minutos falando. Assim, cada ciclo Bactum possui uma ressonância mórfica particular, representada por um arquétipo específico ou por um grupo de símbolos arquétipos. Ah, desculpa, eu sou humana, tá? Faço todos os barulhos que você faz. Nesse aspecto, os símbolos podem ser considerados como capacitadores ressonantes. Isto é, um símbolo adequadamente construído tem uma capacidade de evocar uma ressonância específica, não importa onde nem quando. Desse modo, ressonâncias arquétipicas específicas ativadas durante um Bactum pode persistir em outro ou em vários outros. Essa situação torna-se mais complexa, dada a tendência humana à distorção, de acordo com imperativos egoístas ou territoriais. Famoso lema, né? Representando um campo discreto de ressonância mórfica, o Bactum é responsável pela mudança cíclica. Uma transição cíclica descreve o ponto em que um ciclo termina e outro começa. A cada 394 anos, o subcampo morfogenético chamado de Bactum há uma pausa ou um intervalo. Durante esses intervalos ou pausa cíclica, certos modos simbólicos ou disposições cognitivas são descartados. Certos modos... ocorrendo uma nova impressão do banco psi. Naturalmente, existem ciclos menores em que isso acontece, especialmente em ciclos Catum, geracionais de 19 anos. Mas a importância dos ciclos Bactum reside em sua imensidade em relação à existência humana. Assim, quando olhamos para o mapa da radiação galáctica sincronizante, vemos ao longo de 5.125 anos a série de 13 campos morfogenéticos em seu caráter arquétipico, cada um deles subdividido em 20 subciclos Catum. Embora as transições... Deixa eu me ajeitar aqui na posição mais confortável. Assim, quando olhamos para o mapa de radiação galáctica sincronizante, vemos ao longo de 5.125 anos a série de 13 campos morfogenéticos em seu caráter arquétipico, cada um deles subdivididos em 20 subciclos Catum. Embora as transições entre os campos não sejam sempre marcadas por alguma coisa mais significativa, podemos, não obstante, distinguir em cada um dos subciclos uma acentuada mudança global de qualidade, conforme foi assinalado. As mudanças de qualidade são devidas à rejeição geralmente inconsciente de certos aspectos simbólicos e cognitivos e à impressão de uma nova informação, que em seu somatório compreende as características do novo subcampo mórfico. Logo, uma transição entre ciclos marca uma transferência de informação, bem como uma impressão que fica gravada na memória global, trazendo em si a qualidade do novo campo morfogenético. A mudança cíclica é importante, pois é o meio pelo qual a criatividade é introduzida no nível da espécie, também no nível planetário. Qualquer alteração num campo mórfico é precedido por uma supressão morfogenética anterior à transição.
Perca onde que eu tô. Vou ler de novo, tá? Logo, uma transição entre ciclos marca uma transferência de informação, bem como uma impressão que fica gravada na memória global, trazendo em si a qualidade do novo campo morfogenético. A mudança cíclica é importante, pois é o meio pelo qual a criatividade é introduzida no nível da espécie e também no nível planetário. Qualquer alteração num campo mórfico é precedido por uma supressão morfogenética anterior à transição. Uma supressão é uma súbita diminuição de energia que antecede uma convulsão ou descarga de uma nova energia em um novo subcampo mórfico. Essa supressão geralmente é ocasionada por um evento que pressagia o que está por vir. Por exemplo, a construção de Stonehenge, com todas as suas proporções astronômicas e geodésicas. Palavra bonita de geodésicas. Mas de repente, vai ter que parar aqui. Tá falando, dando um exemplo aqui da construção de Stonehenge, né? Com todas as suas proporções astronômicas e geodésicas, pode ser vista como um evento de supressão, concluindo o bactum inicial da semeadura estelar e pressagiando o próximo bactum da pirâmide. Seja como for, o que é genuinamente significativo para nós agora é a supressão anterior ao término do ciclo total. Se as mudanças entre os bactums puderem ser consideradas momentosas, então a supressão e a mudança ocasionada pelo término do grande ciclo devem ser proporções inauditas. Essa transformação que já começou é marcada por uma alteração de frequência ressonante que anunciará o fim do grande ciclo ou da radiação galáctica sincronizante de 5.200 TUM, pressagiando a radiância da fase pós-2012 de nossa realidade galáctica solar planetária. E foi a partir das informações desse grande estudioso que trouxe essas informações galácticas, que não disse sobre o fim do mundo, do apocalipse, nem nada, que as pessoas... Ela louca, né? Em 2012 começaram que o mundo ia acabar, mas não é bem assim. As pessoas distorcem as coisas e entendem como elas querem, né? Como várias porradas de coisas, né? Mas enfim, não vou me adentrar nisso aqui, né? Vamos continuar lendo. Nessa descrição geral dos 13 subciclos do grande ciclo, os padrões da história humana tornam-se não apenas ressonâncias mórficas de um processo evolutivo planetário global, mas o próprio planeta cumpre o seu papel no harmônico morfogenético do sistema solar. Embora de uma certa perspectiva, o elemento humano seja um instrumento dos propósitos galácticos, essa utilização é necessariamente inteligente e intencional. E se nessa etapa das calibrações harmônicas do grande ciclo atingimos o clímax, surge finalmente a obra inconsciente de nossa lida. O corpo de luz do planeta Terra. A indumentária de Gaia, que a veste como um traje radiante de polo a polo. Depois de ter esboçado a paisagem mórfica geral dos 13 bactum do grande ciclo, podemos agora tratar dos ciclos Catum. Para cada ciclo Bactum, correspondem 20 Catum, de pouco menos de 20 anos cada um. O significado de cada ciclo Catum é derivado dos atributos simbólicos do glifo e a ele associado. Assim, o primeiro ciclo Catum está sempre associado ao glifo Imix, que é o selo do dragãozinho vermelho. O último ao glifo Ahau, que é o selo do sol amarelo. A sequência dos glifos, portanto, fornece um perfil simbólico do desdobramento geral dos padrões morfogenéticos de um bactum. Além disso, o significado dos ciclos Catum é modificado pelos números que lhes são conferidos.
O ciclo de 20 Catum, que dá a estrutura geral do padrão orgânico do Bactum, pode ser construído da seguinte forma. Ele vai aqui descrever todos os 20 selos, né, do dragão ao sol em Maia. Então, acompanhe a sequência. Ou eu vou falar o selo traduzido aqui, então, tá? Inix, dragão vermelho. Catum 0. Estabelecimento do padrão morfogenético. Ik, vento branco. Catum 1. Padrão morfogenético que recebe inspiração. Akbal, norte azul. Catum 2. Padrão morfogenético que recebe consagração. K, semente amarela. Catum 3. Padrão morfogenético que semeia a vida diária. 5. Tikchan, serpente vermelha. Padrão morfogenético que fornece a base para a revelação. Manik, mão azul. Catum 6. Padrão morfogenético que fornece a base para novas habilidades. Selo 7, né, no caso. 8. Tá, vocês sabem que... Vocês sabem? Ah, com certeza sabem. Se você tá aqui, você já tem interesse muito grande sobre o tempo. Enfim, né? Nós falamos do selo 1 ao 8, 1 ao 7, né? E agora a gente vai falar do selo 8, Lamate, estrela, só que é o Catum 7. Sacou? Padrão morfogenético realizado como lei cósmica. Selo 9. Vou falar assim melhor. Muluk, lua vermelha. Catum 8. Padrão morfogenético é estabelecido como princípio da comunicação. Selo 10. Ok, cachorro branco. Catum 9. Padrão morfogenético estabelecido como princípio social. Selo 11. Xuen, macaco azul. Catum 10. Padrão morfogenético que emerge como visão e forças artísticas dominantes. Selo 12. Eb, humano amarelo. Catum 11. Padrão morfogenético experimentado como natureza humana inevitável. Selo 13. Ben, caminhante do céu. Vermelho, Skywalker. Catum 12. Maturação plena do padrão morfogenético cíclico. Selo 14. X, que é o mago. Catum 13. O começo da transcendência do padrão existente. Selo 15. Man, águia. Catum 14. Aspectos superiores do padrão morfogenético que permeiam o campo educacional total do ciclo. Selo 16. Sib, guerreiro amarelo. Catum 15. Impulso galáctico em direção ao novo ciclo começa a ser sentido. Selo 17. Cabão, terra vermelha. Catum 16. Padrão morfogenético que atinge o clímax do poder. Selo 18. Etnab, espelho branco. Catum 17. Padrão morfogenético que mostra aspectos automiméticos e autodestrutivos. Selo 19. Kawak, tormenta azul. Catum 18. Padrão morfogenético que inicia a transformação. Selo 20. Ahau, sol amarelo. Catum 19. Padrão morfogenético que conclui a transformação. Dadas as informações sobre os 13 Bactums e seus 20 ciclos Catum, pode-se construir e contemplar a estrutura de 260 unidades do ábaco da história. Além dos glifos simbólicos associados a cada ciclo Catum, há também a sobreposição do número harmônico, os 20 ciclos Ahau, que mostram a sequência dos números de 1 a 13, chamados de ciclo Ahau, pelos maias pós-clássicos. Esses 20 ciclos, cada um com uma extensão de 13 Catum, fornecem uma segunda sobreposição de um padrão harmônico de onda de sincronização galáctica, com 256 anos de duração, enquanto os ciclos Bactum mais longos, de 400 Tum, trazem a impressão morfogenética relativa à interação entre as consciências humana e planetária. Os ciclos Ahau mais curtos, de 260 Tum, têm Tum de duração. O número código galáctico representa uma impressão galáctica mais elevada.
Essa impressão galáctica é o que impregna o padrão total do grande ciclo da radiação galáctica sincronizante com o impulso galáctico. A tendência é em direção ao fim do ciclo atual em 2012. Do ciclo total em 2012. Assim, enquanto os ciclos de 13 Bactum podem ser vistos como uma onda agregativa de 7 montanhas e 6 vales, pode-se imaginar os 20 ciclos Ahau como uma espiral de DNA planetário que se dobra 20 vezes em uma direção que corre paralela a dos ciclos Bactum. Tem uma outra imagem aqui mostrando onde cada inicia. Ai, coisa linda. Tá. Interagindo com os ciclos Bactum, cuja fonte está acima da forma ondulatória desse ciclo, além de trazerem consigo sua própria qualidade galactomórfica, os ciclos Ahau também são responsáveis pelo transporte de informação morfogenética de um Bactum para outro. Em nossa apresentação desses 20 ciclos Ahau de 13 Catum, o nome do ciclo é derivado do glifo ao qual é associado o número 1. Dando início ao ciclo, além disso, elaboram-se sentenças mítico-poéticas que descrevem o movimento individual maior do corpo de luz do planeta, a mente da Terra, ao longo dos 5.125 anos do grande ciclo. Aí agora eu não vou falar que o Imix é o dragão, tal, você já tá sabendo, né? Imix, a semente é nutrida. Ik, guardada pelos magos. Manik, não, perdão, desculpa, não tá em sequência. Eu que tô perdendo. Imix, a semente é nutrida. Ix, guardada pelos magos. Manik, dada aos construtores. Ahau, oferecida ao sol. Ben, vigiada pelos peregrinos celestes. Simi, oculta na morte. Kawak, amadurecida pela tempestade. Eb, que penetra no ser humano. Tikchan, comida pela serpente. Etznab, ritualizada pela espada. Shuen, manipulada pelo prestidigitador. Kan, para ser apresentada mais uma vez como semente. Kaban, do poder da terra. Ok, guiada pela lealdade. Akbal, através da morada noturna. Sib, iluminada pela força cósmica. Muluk, retornando pelo portal cósmico. Ik, como espírito puro. Men, para juntar-se por inteiro à mente da terra. Lamat, nela, imprimir a harmonia da semente estelar. Aqui, todo o movimento do atual ciclo da história e da civilização. Peraí. Oi. Aqui, todo o movimento atual do ciclo da história e da civilização é visto como unificado em harmônico de onda, cujo término mítico está na radiância consciente da Terra, harmonizada com o poder galáctico. Vários significados aparecem ao se contemplar a sobreposição dos 20 ciclos de 13 Catum em relação aos 13 Bactum que abrangem os dois campos interativos da radiação galáctica sincronizante, cujo diâmetro é de 5.125 anos. Como cálculo simbólico da história, jogos de contas, ábaco do tempo, o módulo harmônico maia revelam um padrão ou conjunto de padrões tão matematicamente precisos quanto poéticos. É um padrão ao qual o ser humano
está intimamente integrado, não como o soberano supremo de um planeta que ele deve explorar, mas como um agente mítico moldado por forças galácticas e terrestres, quanto pela teia kármica que tecemos a partir de nossas próprias ações coletivas. Como veremos além dessas sobreposições de ciclos Catum, números, associações simbólicas, padrões de ondas e fato histórico, existem outras associações planetárias, giroscópico-harmônicas, que também afetam o significado de cada ciclo Catum. Mas, por enquanto, essas associações preliminares são suficientes. O que importa é que temos uma visão do ciclo civilizatório matriciada de acordo com o Código Galáctico, o código que governa o corpo de luz. Este sendo um código galáctico. Não. Desculpa, perdi. Este sendo uma estrutura vibratória marcada pelo Código Galáctico de 260 unidades, opera em todos os níveis, seja um planeta, uma espécie ou um organismo individual. Na evolução de um planeta dentro de um sistema estelar é muito importante o momento em que o corpo de luz atinge um nível de radiância consciente. E é este, evidentemente, o objetivo fundamental do feixe de radiação galáctica, sincronizante de 5.125 anos de diâmetro, que agora está quase completando sua passagem pelo nosso planeta. Tendo isso em mente, voltemos a nossa atenção para a construção do corpo de luz. A forma vital do corpo de luz do planeta é a estrutura criada pelos períodos de 52 Catum, que correspondem ao tear dos maias, de 52 unidades. Esses períodos são de particular importância no processo de sincronização galáctica, e é durante esses ciclos de 52 Catum que o poder galáctico, de difícil percepção para a consciência contemporânea, se intensifica com qualidades que correspondem ao número e à natureza do símbolo, associado àquele ciclo Catum em particular, por exemplo, 12, Caban, 7 e Mix. Esse exemplo anterior que eu falei aqui. Ao apresentarmos os ciclos de 52 Catum, estamos cientes do perfeito padrão de simetria constituído pelo tear dos maias e pelo módulo harmônico. Não apenas observamos que os números reflexivos se expressam nos ciclos, isso é, ciclo 1 e ciclo 13, ciclo 2 e ciclo 12, etc., mas também que há uma correspondência inversa ou contraponto. Isso significa que a primeira unidade Catum do corpo de luz corresponde à última, a segunda, a penúltima e etc. É como se as teias invisíveis conectassem os pontos mais distantes do ciclo, um avançando do começo e o outro recuando no fim. Mas é assim que se deve ser, pois um ciclo ou um círculo é harmônico em toda a sua extensão. Qualquer ponto nele inscrito possui uma correspondência simétrica no ciclo ou círculo. O que é gerado num ponto é completado num outro ponto simétrico. E no todo, como separar a causa do efeito, onde começamos e de onde terminamos? E em vez de haver aquilo que imaginamos ser a evolução, há somente essência. Pode haver digressões da essência e retornamos a ela, mas finalmente há apenas a essência. Com essa perspectiva, vamos apresentar aqui as 252 unidades de corpo de luz da história, como um conjunto de 26 correspondências do feixe de radiação galáctica sincronizante. Bom, se eu falar isso aqui, se eu ler isso aqui, vai ficar super confuso, então eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Deixa eu só finalizar aqui, ou não? Peraí. Tá, vamos finalizar a leitura e aí eu mostro esses exemplos
como se fossem imagens e as outras imagens que estão aqui, tá? E é claro que não está incluído entre as unidades do corpo de luz o sétimo ciclo místico, o Bactum 6. Como coluna ou centro místico, o Bactum dos preceitos da mente pode ser entendido como ressonância pura que permite o padrão galáctico de simetria manter-se coeso. Visto como um contraponto, o corpo de luz do planeta Terra é construído ou tecido com duas direções simultaneamente. Isso corresponde ao princípio do Zuvuia. A simultânea emergência e retorno à fonte que caracteriza todos os fenômenos. O fruto está na semente. Embora no momento atual possa parecer que não há muita ordem nas coisas. É assim porque participamos das trevas que precedem o brilho fulgurante da luz. O 13º ciclo Bactum, como o primeiro, contém uma variedade de 18 ciclos Catum consecutivos entre os períodos de intensificação galáctica. Nosso ciclo, o ciclo 259, o ciclo Catum, o rastro mononosférico, eu diminuí um pouco a resolução do vídeo porque não tá querendo gravar mais, porque eu fiquei mais de 1 hora falando aqui, então eu vou ler rapidinho só pra gente finalizar esse capítulo, tá bom? Um beijo. Isso corresponde ao princípio do Zuvuia. A simultânea emergência e retorno à fonte que caracteriza todos os fenômenos. O fruto está na semente. Embora no momento atual possa parecer que não há muita ordem nas coisas. É assim porque participamos das trevas que precedem o brilho fulgurante da luz. O 13º ciclo Bactum, como o primeiro, contém uma variedade de 18 ciclos Catum consecutivos, entre os períodos de intensificação galáctica. Nosso ciclo, o 259, ciclo Catum, é o término do mais longo período de trevas galácticas de que se tem conhecimento durante todo o grande ciclo, isso é, entre 1637 e 1992, o auge do materialismo, não há qualquer ativação galáctica das unidades do corpo de luz. Na realidade, porém, à medida que nos aproximamos do Catum final do corpo de luz, 13, Ahau, de 92 a 2012, a semente estelar semeada no tempo em que Menes unificava o Alto e o Baixo Egito em 3100 a.C., frutificará como a unificação dos hemisférios norte e sul do planeta Terra, completando a passagem pelo feixe de radiação galáctica sincronizante de 2012. O ciclo concluído será o ciclo que se inicia. Será como se nós víssemos pela primeira vez e, ao mesmo tempo, não mais nos reconheceremos como seres humanos. Para que possamos ter uma melhor compreensão dos significados do feixe de radiação e das sobreposições de Bactum dos ciclos Ahau e do funcionamento das suas sobreposições de Bactum dos ciclos Ahau e do funcionamento do corpo de luz do planeta, faremos uma análise mais detalhada do 13º ciclo Bactum. Bactum 12, do grande ciclo, o Bactum da transformação da matéria. Aqui os exemplos. E aqui tem outras 2 imagens para finalizar esse capítulo. Gratidão, ser humano nanosférico, por ter ficado até aqui. Deixe seu joinha aqui, se inscreva no canal, você é muito bem-vindo. E eu espero que esse formato tenha sido legal para vocês, tanto quanto está sendo para mim. E até logo, ser humano nanosférico. Te vejo no próximo capítulo do livro O Fator Maia.